Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda, mulher. Você é preciosa. Hoje na live de hoje a gente vai falar de como identificar um conflito interno em você. Isso também é muito importante, muito legal da gente saber. E aqui é um canal para você aprender a resolver todos os seus conflitos internos, para você ter equilíbrio emocional, sem você precisar de anos de terapia. Eu sou Pri Castellani, sou terapeuta neurocomportamental e hoje nós vamos descobrir como que a gente identifica um conflito interno. Bom, para a gente saber como que a gente identifica um conflito interno, nós precisamos saber o quê? O que é um conflito interno. Eu já falei em algumas outras lives o que é um conflito interno, mas eu vou dar uma explanada aqui rapidinho só pra gente dar uma continuidade. Então, conflito interno é um comportamento que é tóxico, que é depressivo, que é improdutivo, que é ruim e que te prejudica, tá? Então, o conflito interno, ele é um gerador de comportamentos ruins. E a gente tem que entender que todo comportamento, ele vem de um pensamento. Isso a neurociência explica, a psicologia explica, a psicanálise explica. Então, tudo começa no pensamento. Então, o pensamento, ele gera um sentimento que vai gerar um comportamento. Todo comportamento é uma ação. Lembra? Pensamento é como se fosse a raiz da macieira. Sentimento é o caule e o comportamento é o fruto da macieira. Se você vai numa árvore de goiabeira e você pega bom dia, e você pega uma goiaba com bicho, o que você consegue fazer com essa goiaba? Ou você tira o bicho e come ela. Agora, se ela tá podre, você não consegue colocar nada nela para que ela fique perfeita de novo. Você tem que jogar fora. Os comportamentos que são gerados por conta dos conflitos internos, eles não têm o que fazer para você mudar ele. Você precisa mudar o seu conflito interno. Você precisa descobrir qual conflito está gerando aquilo em você, para você poder de fato entender o porquê que você age daquela maneira. A gente tem uma mania de ver o comportamento nosso e de ver o comportamento de alguém e a gente rotular essa pessoa pelo comportamento. Entenda, nós não temos como mudar o comportamento só pelo comportamento. Nós temos que ir lá na raiz dele, e a raiz é o conflito interno. O que gera pensamentos? São os nossos tanques emocionais. Então, os tanques emocionais, você tem ele do 0 aos 13 anos e seu pai e sua mãe precisam depositar neles o fluido ideal. E aí, ele depositando esse fluido ideal vai gerar o fluxo de vida, porque um tanque está conectado no outro, tá? E é desse tanque que vai gerar os seus conflitos, porque é desse tanque que vai gerar os pensamentos. Então, se você tem pensamentos bons, se você tem aqueles pensamentos positivos, pensamentos que você sempre procura a solução, que vai dar certo, sempre procura ajudar o outro e tudo mais, então, seu parabéns, seus tanques emocionais estão estruturados, seus tanques emocionais estão restaurados. Agora, se você tem pensamentos ruins, se você vê defeito em todo mundo, se você vê defeito em você mesmo, se você é aquelas pessoas que toda hora tá criticando algo, você, assim, tá bom, mas não tá bom, podia estar melhor. Se sempre tem algo para ser feito, algo para ser. Sempre existe algo faltando, então você precisa restaurar os seus conflitos internos. Por quê? Porque todo pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar uma ação. Então, se você, por exemplo, grita com seus filhos, se você faz uma série de coisas que você não gosta, que você não gostaria de fazer, não consegue mudar esse comportamento, é porque existe algum conflito interno lá que a gente precisa identificar para restaurar isso. Então, vamos lá.
Outra coisa que as pessoas me perguntam, e eu quero deixar bem claro aqui. Então, conflito interno é um gerador de comportamentos tóxicos, depressivos, ruins, improdutivos. Agora, conflito interno não é depressão. Conflito interno não é ansiedade. O conflito interno, ele causa depressão. Ele causa a ansiedade. Se você não tratar antes dele causar isso. Então, algumas pessoas me perguntam, Pri, eu não tenho depressão e nem ansiedade, eu posso ter conflito interno? Pode. E que bom que você tá assim, porque você pode resolver rápido os seus conflitos internos para você evitar uma crise lá na frente. Porque se você fica mascarando, se você fica levando com a barriga a sua vida e as suas emoções, você de fato vai acabar causando em você, não sei se essa é a palavra certa, mas você vai acabar gerando em você uma depressão, uma ansiedade, crises de ansiedade recorrente, e aí vai se tornando uma bola de neve. Então, o conflito interno é o causador da depressão, é o causador da ansiedade, tá? Então, ele é a raiz podre. Por que muitas pessoas, quando focam na depressão, focam na ansiedade, a pessoa ela não tem o tratamento correto? Porque ela não vai ter a cura, ela vai ter o bloqueio dos sintomas, mas ela vai ser uma pessoa depressiva. Por quê? Porque não resolveu o conflito que estava na raiz, tá? Eu gosto de resolver tudo na raiz, tudo. Ficar só remediando não funciona. Então, se você tem algum problema emocional na sua vida e você quer resolver de fato, ok. Então, a gente vai resolver na raiz. Agora, se você só quer se auto-enganar, então você fica lá se controlando apenas com medicamento, tá? Entenda, eu não sou contra o medicamento. Já tive casos de clientes meus que precisou, mas a gente usou quando precisou. Ele não foi o tratamento, ele foi uma ferramenta para nos impulsionar mais rápido para a cura. E tenho casos que não preciso usar. E tenho casos que eu consigo adicionar óleos essenciais. Porque os óleos essenciais, eles têm dentro deles de 200 a 500 substâncias. Então, sim, dá para tratar o emocional com a terapia e a aromaterapia junto, né? Então, você não precisa não é só o medicamento. Ai, meu Deus, sou depressivo, tenho que tomar antidepressivo. Tô ansiosa, tenho que tomar ansiolítico. E assim vai. Qual é a vantagem de você resolver um conflito interno? Primeiro que a gente não tem só um, a gente tem mais de um, né? E ao decorrer da nossa vida a gente vai percebendo que a gente tá sempre com conflitos internos e a gente tem essa autonomia de se autocurar porque nós nos percebemos. E quanto mais você aprende a ler os seus comportamentos, mais você aprende a dominar suas emoções, né? Então, qual é a vantagem de você identificar um conflito interno? Você se torna controladora das suas emoções, então você não é pega de surpresa. Não vão mais acontecer situações que, tipo assim, ai, quando eu vi já fiz, não era pra eu ter feito, ai, me arrependi. Não, você vai ter domínio sobre as suas emoções. Você vai ter ser autônoma das suas emoções. O que é ser autônomo? Autônomo é algo que você sabe fazer sozinho. Você sabe se autocontrolar, você sabe se identificar, você sabe se ler, você se entende, né? E por isso que a autonomia, ela é algo que todo mundo deveria buscar. Na educação dos nossos filhos, nós devemos buscar bom dia. Na educação dos nossos filhos, nós devemos buscar ensinar aos nossos filhos a ter autonomia. Quanto mais autonomia, mais responsabilidade, mais seres humanos inteiros nós criamos. Então, uma das vantagens de você ter conflito interno, de você resolver os seus conflitos internos,
identificá-los, você vai passar a ter autonomia sobre você. Você vai evitar que você fique doente em muitos casos. Porque todas as vezes que você tem um conflito interno e ele te domina, ele abaixa a sua imunidade a cada vez que você tem medo. Você sabia que cada vez que você sente medo, a cada 5 minutos que você sente medo, o seu organismo, o seu sistema imunológico, ele abaixa? Cada vez que você sofre um estresse, que muitas vezes é desnecessário, a sua imunidade baixa. Então, são coisas que quem causa em você e você acha que não tem controle, são os conflitos internos. Quando você passa a identificá-los, quando você passa a resolvê-los, você passa a ter uma visão diferente das coisas. Porque, por exemplo, em casos, por exemplo, do meu marido, muitas questões antes que a gente discutia, que eu ficava chateada e que eu ficava mal, o problema estava em mim, não estava nele. E eu sempre culpava ele. Mas por quê? Porque eu me doía de uma maneira desnecessária. Eu interpretava o que ele falava de uma maneira desnecessária. E aí eu ia criando monstros dentro de mim. E aí, em vez de eu criar um parceiro do meu lado, eu criava um inimigo. Por quê? Porque eu não conseguia entender o que ele me falava. Porque eu já estava doída, eu era ferida. Então, qualquer coisinha que ele falava, eu ficava chateada. Ou seja, eu não tinha habilidades emocionais para mandar estímulos para o meu emocional para ele ir se firmando. E aí, qual que eram as minhas ações? As minhas ações era ficar na minha, ficar triste, ficar calada, ficar irritada. Então, quando você começa a ter entendimento dos seus conflitos internos, você passa até a entender o outro melhor. Porque hoje, quando existe algo assim que o meu marido fala que eu não concordo, isso não tira a minha paz, isso não me desestabiliza. Isso não faz eu ficar mal. Isso não faz eu ficar, ai meu Deus, triste, acabada, chateada com ele, remoendo aquela dor, que olha o que o meu marido fez comigo. Não. Eu consigo ir lá e resolver. Ah, mas peraí, eu não entendi direito. É isso mesmo que você quis dizer? Não, nada a ver, que eu não quis dizer isso, quis dizer aquilo. Ah, tá, não, porque eu tinha entendido errado. E você vai criando um amadurecimento que vai cada vez mais afastando de você as crises, que vai distanciando de você as brigas. E isso é muito bom. Então, por exemplo, eu tinha uma cliente que ela tinha muita dificuldade de organizar as coisas. Muita dificuldade, muita dificuldade. Ela arrumava, bagunçava. Aí ela chamava a filha para arrumar, depois passava 2, 3 dias, estava já tudo bagunçado. Ela não conseguia manter a ordem dentro da casa dela. As gavetas dela eram uma bagunça, os armários dela, a cozinha era uma bagunça, o quarto dela era uma muvuca, ela dormia em cima das coisas. O que aconteceu? Existe uma teoria que chama teoria das janelas quebradas. É uma teoria que políticos e cientistas, eles começaram a estudar nos Estados Unidos para entender o índice de criminalidade. Então, eles queriam entender se o índice de criminalidade vinha apenas da educação, da falta de educação e de oportunidade, de pobreza. Oi, meu amor, que saudade de você! Ou o que mais influenciava na criminalidade dos criminosos, né? Então, o que eles fizeram o teste? Eles pegaram 2 carros do mesmo modelo, ano, tudo bonitinho. Eles colocaram num bairro com alto índice de criminalidade. E eles colocaram o outro carro num bairro com baixíssimo índice de criminalidade e deixaram o carro lá. Quando eles entraram o carro que ficou no bairro de alta criminalidade, rapidamente ele já foi furtado, saqueado e destruído, rapidamente. O carro de baixa criminalidade,
de baixa criminalidade. Ele ficou uma semana lá intacto. Ninguém mexeu naquele carro. As pessoas percebiam que ninguém usava aquele carro, mas ninguém mexeu. Que um dos caras fizeram, um dos cientistas, foram lá e quebrou uma das janelas. A partir do momento que foi quebrado uma das janelas, aí automaticamente o carro começou a ser saqueado, furtado e destruído. E aí o que eles concluíram, esses cientistas e esses políticos criminalistas? Eles concluíram que um ambiente de desordem atrai desordem. Então, enquanto o carro estava intacto, enquanto o carro estava em perfeito estado, ninguém mexeu. A partir do momento que tinha uma janela quebrada, se dá o entendimento, aciona mecanismos que ali existe uma desordem. Então, a desordem ela tem que ser multiplicada. Então, o que acontece? Não adianta você querer ser organizada e tudo mais se existe uma desordem dentro de você. Se existe uma desordem no seu emocional. Porque o nosso emocional, ele é responsável pelas nossas ações. Nós temos duas caixinhas dentro de nós. A caixinha da racionalidade e a caixinha do emocional. A caixinha da racionalidade é algo que é o nosso saber. Eu sei o que eu tenho que fazer. Só que se eu faço ou não, isso não diz respeito a essa caixinha da racionalidade, diz respeito a essa caixinha do emocional. Porque o que faz a gente entrar em ação é o nosso emocional. Então, se eu sei que eu tenho que fazer algo e eu não faço, eu não tenho habilidades maduras e emocionais para desenvolver aquilo. Então, o eu saber não significa absolutamente nada. Eu preciso desenvolver habilidades para eu agir. E aí, a partir do momento que eu vou criando habilidades, eu vou agindo cada vez mais e eu vou agindo cada vez mais. Só que se eu tenho janelas quebradas dentro de mim, se eu tenho desordem emocional dentro de mim, se eu tenho conflitos internos, se eu tenho sentimentos bagunçados, se eu tenho dor, se eu tenho rancor, se eu tenho vazio, se eu tenho ausência de pertencimento, se eu tenho ausência de aprovação das pessoas, se eu não me sinto amada, se existe algo ali, se eu preciso ser boazinha para ser aceita, se existe algo ali que está em desordem, tudo na minha volta vai ficar em desordem. A gente muitas vezes, muitas vezes não, todas as vezes da nossa vida, a gente quer resolver o externo para melhorar o interno, e é ao contrário. Primeiro a gente melhora o interno e depois a gente automaticamente melhora o externo. E é exatamente a mesma coisa com os conflitos internos. Os conflitos internos, que são geradores de comportamentos tóxicos, ruins, depressivos, improdutivos, a gente quer focar nesses comportamentos. Eu não quero mais oscilar emocionalmente. Eu não quero um dia tá bem, no outro dia tá mal, eu não quero, o que eu tenho que fazer? Então você tem que olhar os seus conflitos internos. Não adianta você olhar para o seu comportamento. O comportamento é só um sinal da onde você tem que ir. É só a porta que você tem que abrir. O que vai fazer você mudar aquele comportamento são a restauração dos seus conflitos internos. Você resolver os seus conflitos internos, né? Então, por exemplo, um outro exemplo aqui para vocês. Tinha dessa minha cliente que ela tinha essa desordem. Outra cliente minha que ela tinha que trabalhar muito. Muito. Ela não podia parar de trabalhar. O chefe mandava ficar, ela ficava. O chefe mandava ela fazer as coisas. Ela tinha medo de falar não pro trabalho. E aí, o que isso tem a ver com a vida dela? Qual é o conflito interno que isso representa para ela? O conflito interno é que ela tem uma necessidade de aprovação do pai. Toda mulher que trabalha muito, que ela é workaholic, que ela não para, que você vê que ela não descansa. Se ela descansar, ela vai se sentir preguiçosa. Sabe assim? Eu não posso parar não, se eu parar as pessoas vão achar que eu sou preguiçosa, eu tenho que ficar... Ela não dá pausa pra ela não se respeita, ela não descansa.
ela não desfruta, ela tá sempre fazendo tudo pra todo mundo, ela tá sempre fazendo algo pra alguém, nunca pra ela, mas algo sempre pra alguém. E ela vai se permanecendo por último. E ela tem que trabalhar, tem que trabalhar. O trabalho vem primeiro, não. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Isso é uma necessidade de você ser aprovada pelo seu pai. Por quê? Porque nos seus tanques emocionais não teve ali o depósito de verdade da responsabilidade que o pai deveria colocar. Porque a responsabilidade dos tanques emocionais do pai é ele colocar, depositar na criança, e principalmente na mulher, a força dela ir para a vida. E quando ele não determina isso, quando ele não demonstra isso, ela vai ficar trabalhando para ela mostrar para ele que ela tá gerando uma força. Oi, meu amor, que saudade de você. E ela tá gerando uma força para ela pro pai dela enxergar ela e o pai dela falar: "Isso, você está indo para a vida. Parabéns, é isso mesmo". Só que ela entra num ciclo sem fim. Então ela trabalha muito e ela olha para e ela olha para vida dela e ela tem que estar sempre sendo aprovada pelas pessoas através das coisas que ela faz. Então, e isso faz com que ela corra atrás do dinheiro. Ela trabalha que nem uma doida. Ela até tem coisas boas na casa dela, mas nunca é suficiente. Ela nunca tem para descansar. Quando o dinheiro sobra, acontece alguma coisa sobrenatural na vida dela que ela tem que gastar aquele dinheiro. O carro quebra, o filho se machuca, acontece alguma coisa dentro de casa que ela precisa consertar, o chuveiro queima, qualquer coisa que acontece. E aí ela tem que pegar aquele dinheiro que ela iria guardar para desfrutar e acaba gastando, né? Então, quando eu tenho conflitos internos que eu não sei nem de onde eles são e que eles estão ali impregnados, eles vão gerar em mim comportamentos que vão me autodestruir. Só que hoje, como existe muito uma era, nós vivemos na era da informação, mas também nós vivemos na era de uma informação bagunçada. Então você escuta um pouquinho dali, e você vai ficando cada vez mais bagunçada. Mas se você for fazer uma autoanálise, é exatamente como uma árvore. Não tem como sair disso. Nós não devemos focar no fruto. Nós não devemos focar nos comportamentos. Os comportamentos é só a nossa resposta para a gente achar o que a gente tem que fazer. E assim, o que não é normal e as pessoas estão normalizando, a gente tem que ir atrás. Por exemplo, não é normal, não é natural a pessoa não conseguir falar não. Isso é autodestrutivo. Isso acaba com a sua identidade. Você não é boazinha fazendo isso. Você está se desrespeitando. Toda vez que você fala sim para as pessoas, porque você tem dificuldade de falar não, você está falando não para você mesma. Quando você fala não para você mesma, você está se autodesrespeitando. Se você se desrespeita, a imagem que você passa para o outro é que você não merece respeito. Então as pessoas, elas não vão te respeitar, elas não vão te valorizar, elas vão te usar. Por muitas e muitas vezes elas vão te usar. E a partir do momento que você falar não, você vai entender o tanto de gente que apenas te usava. Você vai ver como pouquíssimas pessoas de fato te valorizavam. E essas que te valorizavam, talvez seja a que você menos valoriza. E aquela que você faz tudo para ela e tal, é a que menos te valoriza. Por quê? Porque você tá refletindo aquilo. Algumas pessoas chegam em mim e falam: Pri, eu não tenho conflitos internos. O meu problema é meu marido e meus filhos. Eu tô de boa. Se fosse pra eu viver sozinha, eu estaria de boa. É óbvio. Os nossos conflitos internos, eles são ativados com a ação do outro, né? Nós estamos aqui um para aprender com o outro. Por que você não consegue se enxergar? Porque você tem que olhar para o outro, você vai se enxergar no outro. Quando você passa por alguém e aquela pessoa faz alguma coisa que te incomoda, o problema tá em você, não tá na pessoa.
Quando o seu filho, ele faz alguma coisa e você se sente desrespeitado e você se sente diminuído, ou você se sente desvalorizado, isso é um problema que está dentro de você e não no outro. Então, quando o seu marido faz alguma coisa e você não gosta daquela atitude que ele faz, daquele comportamento, e esse comportamento te incomoda, e você se sente desrespeitado e desvalorizado, é porque no fundo, você não se respeita e não se valoriza. Você só tá fazendo o outro responder com o que você já se autorresponde. Então, viver no conflito interno, você resolver os seus conflitos internos, é você identificar no outro quem é você. Então, assim, ó, hoje existe uma era muito grande de pessoas que preferem ter cachorro do que ter filhos. E tá tudo bem. Eu não tô aqui para criticar ninguém. Mas existe um mecanismo de defesa que isso acontece. Por quê? Porque o filho, ele vai exigir de você que você resolva os seus conflitos internos. Ele vai exigir de você que você se melhore. Nem sei se pode falar assim, se melhore, né? Mas o filho vai exigir de você que você dê o seu melhor. O filho vai desafiar o seu emocional. O filho, ele vai te obrigar a você ter habilidades que você não tinha antes. O cachorro, ele vai exigir de você uma atenção, ele vai exigir de você um trabalho, ele vai exigir de você uma dedicação, disciplina, esforço, porque o cachorro também precisa de rotina. Mas entenda uma coisa, o dia que você chegar na sua casa mal, acabada, irritada, sabe? Aquele dia que você tá humilhada porque o seu chefe te humilhou, porque você passou muito nervoso no serviço. A hora que você chega em casa, o cachorro vai estar te esperando com uma bolinha. Feliz, alegre, saltitante. Ele não quer saber o que aconteceu no seu dia. Você vai jogar a bolinha 1, 2, 3 vezes, 4. Vai dar um grito com o cachorro vai pro cantinho dele e você vai passar a ficar lá mal. Ele vai ficar grudadinho em você. E tá tudo certo. Agora, você chegar nesse mesmo estado dentro da sua casa e seu filho vir te abraçar, ele fala: mamãe, eu preciso de ajuda para fazer lição, mamãe, eu preciso, olha, aconteceu isso, você ter que ausentar os seus sentimentos, você vai ter que guardar o seu pior para você dar o seu melhor pro seu filho. Existe um esforço maior, existe uma dedicação maior, e as pessoas, elas não estão preparadas para isso. Não que seja ruim você ser mãe de pet. Se você não quer ser mãe, tá tudo bem. Mas entenda uma coisa. Primeiro, não compare criança com cachorro. Filho é de um jeito, cachorro é de outro. Cachorro não dá o mesmo trabalho que filho. Cachorro, ele dá um trabalho num período determinado. Filho é um desenvolvimento a vida toda. Cada fase que o filho tá, ele vai te desenvolver de um jeito. E eu tô falando isso, gente, não sei se vocês sabem, mas eu sou veterinária. Então, assim, não tô ofendendo absolutamente ninguém que tem cachorro. Eu tenho cachorro e eu tenho filho. Mas é que é importante a gente separar algumas coisas. O cachorrinho, quando ele vem pra você, ele, óbvio que ele vai exigir de você atenção, dedicação, zelo, cuidado e amor. Mas depois que ele se adapta a isso, depois que você se adapta, ele vai ter a rotinazinha dele ali, não vai mais te dar um grande, enorme trabalho. Então, agora o seu filho não, o seu filho vai exigir de você, em cada fase da vida dele, em cada desenvolvimento da vida dele, ele vai exigir de você uma evolução sua. Talvez você não perceba, mas com certeza, se você é mãe, você era uma mãe, você era uma pessoa antes de se tornar mãe e hoje você é outra. Mesmo que você não quis, mesmo que não foi algo que você desejou, você se tornou uma mãe, uma pessoa bem melhor. Então, quando chegam pra mim e falam assim, eu não tenho conflitos internos, o meu problema é meu marido, o meu problema é meu filho, minha sogra, meu não sei o que lá, porque se eu não tivesse eles na minha vida tava tudo bem. Só dessa frase que você me falou já demonstra que você tem conflitos internos gritantes que você precisa resolver.
com certeza você, em muitas coisas que eles fazem, você se enxerga. Ou em muitas coisas que eles fazem, remete ao seu subconsciente coisas na sua infância que te magoaram. Só que se você não resolver o seu passado, você vai repetir os comportamentos no seu futuro. Então é necessário você identificar os seus conflitos internos. É necessário, primeiro ponto, você entender que sim, você tem conflitos internos. O outro te incomoda? Então você tem conflitos internos. Ai, Pri, mas é impossível o outro não me incomodar. Não é impossível. A questão não é que o outro nunca vai te incomodar, mas isso te desestrutura, isso te abala, isso te afeta, a ponto de você ficar mal, você não conseguir trabalhar direito, você só ficar pensando naquilo, aquilo ficar te remoendo, você tá lavando louça lá e você tá criando um monte de história na sua cabeça. Então sim, você tem conflitos internos. Você tem conflitos internos. Aí outras pessoas falam pra mim, Pri, mas olha só, muito legal o seu trabalho, parabéns. Muitas pessoas falam isso, mas eu já fiz tanto terapia e não resolveu nada, pra não falar outra coisa. Não resolveu absolutamente nada. Então, tipo, eu não consigo acreditar muito nisso. Eu não consigo ver isso. Só que o que acontece? Existem tratamentos e tratamentos, né? Eu entendo que às vezes você fez alguma terapia que ficou só na parte superficial e não aprofundou. E aí a gente precisa entender se isso foi por conta do profissional ou porque você não permitiu, porque muitas pessoas se mascaram, né, se escondem. Mas o fato é o seguinte, em nenhum momento eu vou ficar querendo saber das suas histórias. Eu quero saber dos seus comportamentos. Qual comportamento que te incomoda? Qual comportamento te desestrutura? Num momento de dor, como você reage? Num momento de dificuldade, como você lida? Porque são esses momentos que eu identifico os seus conflitos internos. Então, por exemplo, aconteceu algo ruim na sua vida. Você foi assaltado. Levaram o seu carro. Como você vai reagir em relação a isso? Você vai ficar se lamentando a perca que você teve? Você vai ficar se lamentando, se remoendo? Você vai ficar lá, meu Deus, como eu sou vítima? Ou você vai ter a dor, porque você é um ser humano, você tem dor, você vive aquele luto, que toda mudança de fase precisa viver um luto. Você vai viver aquele luto e vai superar e partir para outra, ou você vai ficar remoendo aquela situação, aquela perca e você vai tendo pena de você mesma. Se você tem pena de você mesma, você tem conflito interno. Se você entende que todas as mudanças da sua vida precisa ser feita e vivido um luto. Tem algumas pessoas que chamam de luto, tem algumas pessoas que chamam ritual de passagem, tem algumas pessoas que chamam ritual de encerramentos de ciclo. Não importa o nome, mas você precisa fechar, abrir e fechar caminhos, abrir e fechar caminhos. Então, por que eu falo luto? Porque luto é encerramento de ciclo. Só que a gente usa essa palavra apenas para morte. Só que toda mudança exige de você um luto. Então, por exemplo, eu tinha um carro, eu levei meu filho para natação, roubaram esse carro. Só que esse carro não era de uso nosso, era de trabalho e não tinha seguro. Então, esse carro foi roubado. Quando esse carro é roubado, existe uma perca financeira naquilo. Se eu não vivo esse meu luto, se eu finjo que, tipo, nossa, é só um carro, é bens materiais, nananã. Se eu finjo isso para mascarar uma dor, eu não estou vivendo esse luto. Lá na frente, quando você menos esperar, essa dor, ela vai vir te cobrar. Ela vai gerar em você uma consequência. Mas sabe o que acontece? Você nunca vai saber que foi desse luto que você não viveu. Nunca. Então, por exemplo, tem um amigo meu que quando ele era pequenininho, os pais se separaram. E a mãe, ficou ele e os irmãos, e a mãe teve que fazer faxina
e trabalhar fora, então assim, ele via muita dedicação da mãe, né? O zelo, a dedicação, o empenho da mãe. Quando ele fez 12 anos, ele ganhou uma bicicleta. E ele andava muito de bicicleta até que um dia ele foi roubado. E ele não viveu esse luto da maneira correta. Ele simplesmente, a mãe falou, não, filho, o importante é a sua vida e tal, a gente compra outro, e blá, 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 blá. Só que na cabecinha dele, ele não resolveu aquilo, ele não viveu o luto, e na cabecinha dele ficou, nossa, tadinho, minha mãe trabalhou tanto e foi roubado. Ele não resolvendo esse luto, não vivendo o encerramento desse ciclo, que ficou guardadinho lá na cabeça dele? Que você não pode ter nada. Porque toda vez que você conquistar alguma coisa, você vai perder. O que aconteceu na vida adulta dele? Quando ele tinha seus 18, 20, 25 anos, ele sempre foi empreendedor. E só que tudo que ele fazia, no começo, ele conseguia gerar uma alta renda. Então ele crescia muito, só que sempre acontecia alguma coisa que fazia ele perder tudo. Sempre. Ou era uma crise, ou era uma traição de sócio, de parceiro, de amigos, enfim. Ou, sei lá, era um golpe, ou simplesmente sumia os clientes dele. Então ele sempre conquistava, mas ele sempre perdia. Por quê? Porque lá atrás, com 12 anos, roubaram uma bicicleta dele. Que para ele não era importante a bicicleta, era importante o esforço que a mãe fez para dar a bicicleta para ele. E quando roubaram isso dele, roubaram também o pertencimento dele merecer algo. Então ele desenvolveu uma crença de não merecimento. Ele desenvolveu um bloqueio de que ele não pode ter nada na vida, porque tudo que ele tiver alguém vai roubar. É necessário que a gente rompa ciclos. É necessário que a gente viva rituais. Por exemplo, pode reparar, existe muito mais, como fala, existe muito mais piadinhas de sogra do que de sogro. Eu mesma nunca vi uma piada de sogro, é só sogra, né? Sogra, 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 sogra. Mas por que que existe essa cultura da sogra? Porque a sogra, ela não vive o ritual de passagem do filho ou da filha. Como assim? Quando a filha vai casar, a mãe, ela não entrega a filha, ela já fica lá no altar. Ela entra, ela não entrega a filha. Quando o filho vai casar, é pior ainda. Por quê? Porque a mãe entra com o filho, ou seja, é dela, o filho, na cabeça dela, tá, gente? Isso não é consciente. Ela entra com o filho, ele é meu. E ela fica lá assistindo tudo. Aí o pai da noiva entra com a noiva. E ele, o que geralmente ele faz? Dá um beijinho na testa, dá um beijinho na mão, beijinho na bochecha. Esses sinais de dar beijinho, disso, de aquilo, automaticamente induz pro pai, olha, parabéns, você fez um bom trabalho até aqui, daqui pra frente é com ele. E o pai entrega a noiva pro marido. Então, dentro do pai, tá resolvido. Ó, cumpri meu papel de pai até aqui e agora eu entreguei minha filha para um outro homem que ele vai cuidar dela. Então, o pai, ele fica resolvido. Então, o pai, ele não fica se interferindo no casamento da filha. Ele não fica lá botando bedelho. Ele resolveu. A mãe não. A mãe só assistiu, mas ele continua sendo dela, porque ela não fez nenhum ritual de passagem. Ela não fez nenhum rompimento de ciclo. Ela não fez nenhum encerramento de ciclo. Ela não foi lá e falou, filho, agora eu te libero, você parabéns, você vai seguir sua vida, blá, blá, blá. Quando eles voltam da lua de mel, que ele não volta para casa, a mãe continua achando que ela tem que continuar cuidando dele, porque ele é responsabilidade dela. Ainda mais se a mãe tem uma dependência emocional no filho, ou seja, se ela não tem um casamento estruturado, ela vai depositar todo o amor dela que ela não teve no casamento nos filhos. E aí ela vai exigir, então, aí se o filho não aparece, aí ela fica aquela síndrome do ninho vazio, e aí começa um monte, você percebe, um ciclo não encerrado, não resolvido, desencadeia muitos
outros problemas. Que aí vai interferir na nora, que vai interferir no casamento, que vai interferir... Nananã, e aí se começa a bola de neve. Então, muitos casos dos meus atendimentos, por exemplo, é simplesmente romper ciclos que não foram fechados. E você, quando você entra num novo ciclo sem fechar o outro, você traz consequências do ciclo antigo para esse novo. Então, não vai mais ficar nesse trabalho? Encerra esse ciclo, começa o outro. Precisa fechar esses rituais para você ir. Então, muitas pessoas, elas acham que a terapia é você ir lá e desabafar. Não é. A terapia é você resolver o que te incomoda. A terapia é você achar essas raízes que te perturbam. A minha terapia, pelo menos, é assim. Você não vai passar por mim sem eu, pelo menos, te mostrar a sua raiz. Se você vê que a raiz é muito profunda e você não quiser mexer nela, já é um problema seu. Mas o meu papel é te ajudar a você identificar essa raiz que 99% das mulheres não identificam. Elas vivem uma vida achando que elas são assim e que elas vão morrer assim e que foi assim que ela criou e aceita que dói menos. Só que muitas ações suas, presta atenção, algumas ações são falta de treino, tá? Outras ações são conflitos internos que você precisa resolver. E quando é treino, ok, você vai fazer repetir aquelas ações e aquelas ações vão depois se firmar você. Então, por exemplo, o carro. Você começa a dirigir o carro, pelo menos quando eu comecei a aprender a dirigir, eu falava, gente, eu nunca na minha vida eu vou aprender a fazer um negócio desse. E a embreagem acelera ao mesmo tempo, e muda a marcha, e põe não sei o que, e põe o cinto, e vira o retrovisor, e mexe aqui, e mexe ali. Eu falei, gente, é muita coisa na minha cabeça. Só que hoje eu entro no meu carro, muitas vezes meu carro começa a fazer um caminho que eu não queria aquele caminho, mas ele já vai no automático. E o que é isso? Eu treinei tanto que essas habilidades minhas foi pro automático. Então eu não preciso gastar energia para pensar. Eu simplesmente vou e faço. É igual andar. Eu não preciso ficar pensando, meu Deus, agora eu ponho o pé direito, agora eu ponho o pé esquerdo, agora eu ponho o pé direito. Não. Isso o bebezinho fazia. Só que o cérebro, ele tem um comando que o bebê, ele precisa cair de 1.000 a 2.000 vezes de maneira diferente para ele começar a andar. E depois disso, ele começa a andar no automático. Por quê? Porque já ficou registrado na parte automática. E por que eu tô falando isso? Porque os conflitos internos, eles estão há tanto tempo com você que você faz ele tanto no automático que ele é imperceptível para você. E aí você acha que é algo seu. Você acha que é algo natural. Você acha que você nasceu assim. E eu não sei você, mas eu acredito num Deus que ele é bondade, ele é amor e ele é perfeição. Se ele é bondade, se ele é amor, se ele é perfeição, não combina, não encaixa eu ser uma pessoa desorganizada. Então ele me fez desorganizada? Para mim, se ele me fez desorganizada, para mim não tem bondade nisso. Não tem. Porque todo mundo que é desorganizado tem uma consequência da organização. Ai, eu sou briguenta. Eu sou pavio curto. Nossa, Deus me fez assim, então caramba, Deus ele me deixou nesse mundo pra eu me lascar mesmo, né? Porque então não, para mim, na minha cabeça, não batia, não fechava as contas. Eu falava, não, gente, não é possível que Deus me fez assim. Então cadê a bondade, o amor, a perfeição? E aí eu fui entendendo, eu fui estudando o comportamento. Não, peraí, esse comportamento eu posso mudar. Uau, que legal, eu posso mudar esse comportamento. Como que eu mudo o comportamento? Acessando a raiz, atingindo a raiz. E quando eu atinjo a raiz, é automático. Quando você menos perceber, os seus comportamentos já estão resolvidos. Então, assim, eu cresci ouvindo que eu era desorganizada. Eu cresci ouvindo que eu era relaxada. Quando eu casei, qual era o meu comportamento? De relaxada. Então, a roupa ficava acumulada 3, 4 dias pra eu dobrar. Ficava tudo virado no giraia.
Ah, quando me der os 5 minutos eu arrumo. Eu arrumava. Tinha um trabalho do caramba. Arrumava, mas dava 3 dias, tava tudo bagunçado de novo. E aí, eu tava casada, né? Grávida, neném pra nascer. Meu marido não gostava disso. E isso me incomodava também. Enfim, eu tentei por muitas e muitas vezes ser organizada na força do meu braço. Eu tentei por muitas e muitas vezes escrever rotinas e desenhar rotinas pra eu seguir. Mas assim, eu conseguia seguir 2, 3 dias, no máximo uma semana. O dia que eu consegui uma semana, nossa, eu fiquei me achando. Na outra semana, tudo se foi por água abaixo. E eu falava, gente, não é possível, gente, não é possível. Todo mundo consegue, por que eu não consigo, né? Ah, porque você é relaxado, você nasceu assim. Aceita que dói menos. Eu vi muito isso. Não. Eu falei, não, não vou aceitar. Eu não nasci relaxada. Alguma coisa aconteceu pra fazer eu ficar relaxada. E eu vou aprender a ser uma pessoa organizada. O que aconteceu? Eu entendi a minha raiz. Eu entendi a semente que foi plantada em mim, nos meus tanques emocionais, que ela cresceu e germinou e deu pra mim o comportamento de desorganizada. Quando eu fui lá e percebi essa raiz, eu arranquei essa raiz de uma vez, porque eu não queria nem tratar ela, eu queria arrancar ela de uma vez. Eu comecei a ser organizada no automático, eu não percebi. Passado 15 dias, uma moça, ela falou assim, nossa, eu acho você tão organizada. Eu, oi? Quê? Você tá falando? Ela, nossa, eu acho você tão organizada, você arruma suas coisas, eu vejo você coisando as coisas dos seus filhos. Nossa, olha, parabéns, um dia eu queria ser assim, eu... Gente, acho que essa... Eu falei, cadê a pegadinha do malandro, né? Acho que essa mulher, ela tá viajando na maionese. E aí, quando eu comecei... Aí eu comecei a perceber a minha casa. Eu comecei a perceber que minha casa se manteve mais tempo arrumada. Eu comecei a perceber que minha gaveta de calcinha estava arrumada, não estava assim revirada. Porque a desordem que estava na minha mente, ela foi restaurada. E aí não existia mais janelas quebradas. Existia uma restauração. Então, se um dia você puder, você ter a oportunidade de sentar comigo, você vai ver o quanto de conflitos internos que eu carregava, o quanto esses conflitos internos me prejudicavam e o quanto esses conflitos internos fazia eu prejudicar as pessoas que estavam à minha volta, que me amavam. E o quanto isso era ruim. A partir do momento que eu fui descobrindo raiz por raiz, umas eu fui tratando, umas eu fui restaurando, outras eu fui removendo, a minha vida ela foi evoluindo de passo em passo, de curso em curso, de degrau em degrau. E o fato de você ter um comportamento que te incomoda de verdade, é porque você tem um conflito interno. Pri, não existe nenhum comportamento que me incomoda em mim. Existe o comportamento do meu marido que me incomoda, do meu filho que me incomoda. Então, qual é o comportamento dele que tá incomodando você? Porque o sentimento que gera em você é o seu conflito interno. Então, eu não me sinto valorizada e respeitada por eles. Então, você não se respeita e valoriza. Por quê? Porque existe algum conflito interno aí disso. Então, você precisa fazer essa análise com você mesmo, né? E a forma mais errada que eu vejo, assim, descarado de todo mundo, é as pessoas confundirem o conflito interno com o comportamento, né? Então, fala assim, eu tenho depressão. Você resolve meu conflito interno de depressão? Não. O conflito interno não é a depressão. O conflito interno não é a ansiedade. É o gerador disso, né? E outra coisa errada que a pessoa faz, achar que vai mudar o comportamento da força do braço. E entenda, gente, existem comportamentos que são treino. Então, por exemplo, eu não gosto de fazer atividade física. Ah, isso é um conflito interno? Não, isso é uma falta de habilidade de que você. Então, no começo, você vai ter que ir sem querer ir. Por quê? Porque é uma habilidade que você precisa desenvolver ali. É treino. Depois que você começar
a entrar no automático, seu corpo vai amar fazer aquilo e não vai querer parar mais, tá? Agora, por exemplo, a compulsão alimentar é um comportamento gerado por um conflito interno. Às vezes, mais de um conflito interno. E aquilo vai fazer com que você haja de uma maneira involuntária. A academia, você não vai de uma maneira involuntária, você vai porque você não quer. Você tá simplesmente fazendo a vontade da tua preguiça. Agora, se você decidir ir fazer qualquer coisa, caminhar, sei lá, enfim, é um passo que você dá para você romper a preguiça. Então, a gente não pode confundir isso. Então, existem os nossos comportamentos que eles são treináveis. Então, por exemplo, ai meu Deus, eu não consigo lavar louça. Um exemplo bem ridículo pra gente entender. Ai, não consigo lavar louça. Eu tenho algum conflito interno? Não. Você tem preguiça ou você não tem habilidade para lavar uma louça rápido. Começa lavando devagar, vai treinando que uma hora você vai ficar boa naquilo. É igual o carro. Eu tinha que aprender. Mas o que eu devo fazer para romper a preguiça para ir para a academia todo dia? Você não deve aceitar a não vontade. Você escuta a não vontade, você conta para você historinhas que vão te convencer a não ir na academia, por exemplo. Ou vão te contar historinhas para você se auto-sabotar. Você pode ter um conflito auto-sabotador. Mas esse conflito auto-sabotador, ele não vai só te atrapalhar para você ir na academia. Ele vai te atrapalhar como um todo. Agora, por exemplo, por que você não vai? Oxe, eu não vou fazer exercício não. Isso não é pra mim. Não. Isso é porque você acredita que o exercício não é pra você, que o exercício é chato, mas você nunca testou. Então, você tá com auto-julgamento sem ter testado. Sem ir. É igual quando a minha prima tava andando de bicicleta e ela falou, vamos dar uma volta? Eu falei, não vou conseguir. Vamos, você vai ver que é fácil, que não é isso, que não... Então, na verdade, eu tava com preconceito daquilo. Quando eu fui, eu vi, eu cansei? Óbvio que eu cansei, mas foi maravilhoso. Por quê? Porque eu consegui. Então, ali, eu tive que ir sem a minha vontade para eu mostrar pro meu corpo que era possível. E aí, eu fui e fiz. Ok, deu certo, amei, foi ótimo. Agora, quando por exemplo, eu começo a me auto-sabotar, tem gente que faz academia, tem gente que faz exercício, mas tem compulsão alimentar. Aí a compulsão alimentar, ela é um comportamento gerado por um conflito interno. E quando você tem esse comportamento, não, preguiça não é um sentimento. Não, preguiça não é um sentimento. A preguiça, ela... Na verdade, ela é algo além do sentimento. Tanto que, se você for pegar... Bom, a Bíblia, ela fala mais de preguiça do que, por exemplo, de traição. A preguiça, ela é algo que você deve, de fato, lutar contra ela. Ela te invalida em muitas coisas. Ela é um pensamento que vai gerar um sentimento. Então, esses pensamentos, eles são o quê? Sempre destrutivos, mas eles contam histórias super convincentes para você não fazer aquilo. Então, por exemplo, você pode conversar com qualquer pessoa que acorda de manhã e vai pra academia. A maioria delas como fala? Elas falam, gente, eu não quero levantar, eu também quero ficar na minha cama, mas eu entendo que eu preciso daquilo e tal, não sei o quê. Lembra que eu falei que a gente tem duas caixinhas? A caixinha do saber e a caixinha das habilidades emocionais? Então, a caixinha do saber é a minha racionalidade. Então, a minha razão sabe que eu preciso fazer exercício, tá? Então, se eu sei que eu preciso fazer um exercício, isso não significa que eu vou fazer esse exercício. Eu sei que eu preciso fazer. Por quê? Porque é saudável, porque não sei o quê, porque libera endorfina, serotonina, blá, 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 blá. Ok. Só que o fato de eu ir para a ação
É porque o meu emocional, a minha caixinha do emocional, que é a minha caixinha da ação, não tem habilidades para desenvolver aquilo. Depende, eu não posso te falar assim, a preguiça é um conflito interno, ponto final. Vai depender da vida da pessoa. Porque eu preciso fazer uma análise se ela é sedentária, se ela não é, se ela teve algum problema com a academia. Que nem, por exemplo, eu não tenho nenhum problema, nenhum conflito interno em relação ao exercício físico. Eu não faço por não querer mesmo. Ponto. Quando eu quero, eu vou e faço. Tá? Tem um outro caso, por exemplo, de uma cliente minha, que quando ela era pequena, em todas as aulas de educação física, ela passava mal. Por quê? Porque ela tinha uma doença que era tipo uma anemia. Então, quando ela tinha uma exaustão, ela passava mal. Com isso, a educação física virou algo proibido para ela. Virou algo de morte, ó, tipo, se você continuar fazendo educação física, sua filha vai morrer. Foi isso que ela ouviu no consultório. Então, ela tinha que ficar ausente da educação física. Quando ela ficava ausente da educação física, ela ficava olhando todo mundo lá, correndo, se divertindo, dando risada, brincando, e ela sentada. Então, o que o mecanismo cerebral dela fez? O mecanismo cerebral dela pegou e falou assim, olha, isso daqui vai contra a sua saúde. Isso daqui vai contra a sua vida. Então, hoje, ela não consegue fazer exercício. Por quê? Porque para ela o exercício é morte. Agora, no meu caso, que sempre fiz exercício físico a minha vida inteira, sempre fiz esporte, né? Eu sinto falta. Só que hoje, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma atividade que me retorne o prazer e que eu não foque simplesmente só na perca calórica. Então, eu vou voltar a fazer dança, aula de dança. Que é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me anima, é uma coisa que me desperta, tá? Então, aí o que eu preciso fazer? Agora eu preciso alinhar minha rotina com algum lugar que tenha aula de dança para fazer aula de dança. Ou se eu não for fazer aula de dança, em algum lugar, alinhar minha rotina para eu conseguir fazer aula de dança, por exemplo, em casa. E aí eu tenho que determinar um horário certinho para fazer aquilo. Como eu tô com um monte de transições na minha vida, eu não consigo parar e resolver isso agora. Então, quando essa transição terminar, que ela tem um período para terminar, aí eu começo essa fase. Mas eu tenho esse entendimento, assim, eu não fico, ai meu Deus, hoje eu não fiz exercício. Ai meu Deus, mais um dia sem exercício. Não, eu entendi que agora não dá para fazer esse exercício. E eu tive que priorizar outras coisas. E quando der, eu vou fazer. E eu já sei quando vai dar. Então, são pontos diferentes. É óbvio que hoje tem a preguiça? Tem, claro, eu não faço nada, sou sedentária agora. Não tô fazendo mais nenhum exercício. Só que quando eu me propor a fazer, eu vou fazer até o fim. No caso dessa minha cliente, ela tem um conflito interno, por quê? Porque o cérebro dela selecionou o exercício como a morte. Então, é incompatível com a vida dela. Então, ela ir fazer é algo destrutivo para ela. Você entende? Então, assim, não posso falar para você, preguiça é conflito interno. Depende do que aconteceu com a estrutura dessa pessoa, tá? Mas geralmente conflito interno, ele é um pensamento que a gente tem, que vem da nossa natureza, e a gente aprende a lidar com eles. Então, por exemplo, meus filhos, todos os dias eles acordam e eles precisam arrumar a cama. Eles têm preguiça. A preguiça ela tá muito ligada com a imaturidade. Quanto mais imaturo você é, mais preguiça você tem. Então, por exemplo, pode reparar, existem algumas áreas da sua vida que você não tem preguiça de jeito nenhum. Você é bem maduro nessa área. E existem coisas que você está imaturo. E aí você tem preguiça. Então, a preguiça, ela também está ligada à imaturidade emocional, tá? Então, eu vejo isso muito pelas crianças. Elas sabem que elas têm que fazer todos os dias. Mas tem dias que elas acordam e quando eu vejo, já tá tudo prontinho. Mas tem dia que elas acordam e elas não querem fazer, e tem preguiça, e vem conversar, e vem mais mãe, mais mãe, mais mãe, e vai sentando, e a gente vai indo e vai estimulando e vai falando, pronto, você venceu a preguiça. Entendeu? Então, a gente precisa separar o joio do trigo. O que é conflito interno do que é
os seus sentimentos e a gente seguir. Então, a minha live acho que vai cair, que tá aparecendo aqui que vai cair. Então, eu já vou encerrar aqui. Compartilhe essa live com o maior número de pessoas. Amanhã a gente continua para vocês entenderem e conseguirem identificar de fato o que